Aquele fio que segurava o Ibovespa foi rompido. Mas será que tá tão ruim assim? Salve, amigos da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo semanal. Mais uma sexta-feira, mais um fechamento. E nós aqui cumprindo o nosso compromisso com vocês de sempre tentar passar uma avaliação do que aconteceu durante a semana de mais relevante e, obviamente, tentando projetar isso para a semana que está por vir e tentar ajudá-los aí naquele olhar um pouco mais crítico em cima da realidade e, obviamente, buscando oportunidades que o mercado possa nos oferecer. Então, foi uma semaninha marcada pela perda do suporte dos 97.500 pontos que vínhamos falando. Brincamos que estava pendurado por um fio, parte 1, parte 2, e o fio rompeu. E fomos buscar patamares de preços mais baixos. Alguns ativos foram perdendo suportes, alguns setores continuaram com uma pressão um pouco mais forte de venda, em especial os bancos, que têm uma relevância um pouco mais forte no nosso principal índice. Mas o fato é que o quadro mudou e parecia, dava-nos a impressão de que poderíamos ter uma semana com uma força corretiva até um pouco mais forte. E aconteceu um grande drive essa semana que ajudou, de um certo modo, a ao menos oferecer uma tentativa de reversão. Depois, quando nós formos para os gráficos, vai ficar um pouquinho mais claro isso. Mas o fato de colocar na mesa novamente mais estímulo fiscal e mais estímulo monetário na principal economia do mundo, algo próximo de 2,4 trilhões, então é dinheiro pra caramba. Lembrem que a gente falava de trilhão, agora trilhões, né? E até na ata do Fed da semana passada, o Fed já ventilava que, sob o aspecto monetário, os instrumentos já estavam chegando a um ponto de esgotamento, deveria ter alguma ação fiscal. Pois essa semana, então, surge a possibilidade de mais esse estímulo, tem que passar pelo Congresso, tem que ver se isso vai ser aprovado antes das eleições americanas, tem uma série de fatores, mas acabou dando uma certa turbinada nos mercados e só não foi melhor porque na Europa subiu drasticamente os casos, especialmente na França. Na França hoje, em termos de número de casos, quando você olha o gráfico lá, os casos estavam nesse nível aqui, caíram quase o nível zero e agora subiram acima do nível lá de março. Então a Espanha também estava caminhando para esse mesmo caminho, a Itália também voltou a subir casos. Então a Europa trouxe uma certa preocupação com aquela famosa segunda onda do Covid. Isso acabou suavizando o impacto da notícia de mais estímulo, mais dinheiro, para as economias. E aí, quando a gente vai para o gráfico, a gente começa a dar uma olhadinha no comportamento dos preços. Então, reparem, aqui foi o dia da pressão vendedora um pouco mais forte, inclusive fechamos na mínima, aqui na faixa dos 95 mil e poucos pontos, no pregão da quarta-feira. Aí vem a notícia do estímulo e o índice deu uma recuperada, tentando ao menos buscar o fundo perdido, a linha do fundo perdido. Deixa eu até ajustar um pouquinho melhor aqui para deixar ela exatamente no ponto em que ela estava. Eu sem querer mexer aqui na linha. Então ela fez uma tentativa, reparem que ela foi até a média, que é a média pontilhada, a média de 9, não chegou a romper. E com a notícia dos casos do Covid, voltou a testar a mínima, mas tivemos uma recuperação bastante expressiva. Até vou botar o gráfico aqui de 15 minutos, que isso fica um pouquinho mais claro. Olha só, olha o que acontece. Pregão de ontem, né? Olha só, ele vai vindo, de repente a notícia não é tão boa, e agora ele fecha recuperando-se, praticamente zera as perdas do dia. O índice fechou no diário exatamente no 0 a 0. E se eu coloco o gráfico semanal, a gente também vai buscar algumas pistas aqui. A principal delas é o candle de reversão, um martelinho, na média longa. Isso que é muito importante. E depois, quando eu der uma passada pelos índices americanos, a gente também vai ter um reforço da tese de que o fato de termos rompido o fio do suporte aparentemente não parece tão feio quanto eu esperava.
né? Então, esses pequenos sinais que a gente começa a identificar no gráfico. Primeiro fechamento nessa sexta-feira do índice Bovespa, tentando buscar uma recuperação. No semanal, consegue segurar na média longa. Isso é importante. Com uma figurinha que é uma figura de reversão. O high-low é venda ainda, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência aqui, tem que aguardar um pouco. Mas os primeiros sinais me indicam a possibilidade de uma tentativa de rompimento da zona de resistência. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. Isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. A zona de resistência está aqui no fundo perdido, que é a média nos 97.500 pontos. Então, pontos de atenção no nosso principal índice, 97.500 pontos. Pode ser testado, eu acredito que vá, e se romper, talvez ele recupere a região de suporte. Se não romper, voltar a testar a região de fundo, ele monta pivô e vem lá naqueles 93, que seria o alvo original desse movimento na perda dos 97.500 pontos. Particularmente olhando para o quadro desta sexta-feira, não me parece que vai acontecer. Eu estou apostando mais na possibilidade de que a gente consiga romper novamente os 97.500 pontos. E você? Coloca aqui para mim qual é a sua opinião. A gente testa os 93 ou consegue recuperar os 97.500? Adoro essa interação aqui quando vocês escrevem para a gente trocar essa ideia e debater. Bom, vamos voltar aqui para os nossos dados. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas importantes aqui também. Vamos lá. Vamos voltar para o DI, né? Nossa taxa de juros. Repare o que acontece na semana passada com aquela necessidade dos leilões de rolagem de títulos longos. O mercado penalizou, não tem jeito, era só como puxou para cima, né? No intraday chegou próximo de 9%, a taxa 30, mas a partir do rescalonamento, né, as melancias começam a se ajeitar e olha só o que acontece. E ontem, com as boas notícias, já aliviou o juro, hoje até estava aliviando mais forte, vinha testar a média e agora no final deu uma pequena retornada para o ponto original, mas ainda fechando em queda. Então, o viés da semana fechou descendente, o que é positivo, né, para a gente. Vamos só botar o gráfico semanal para mostrar para vocês aqui, ó. Então, ele vai lá, reparem que essa figura no diário, ela praticamente fecha nas mínimas e no teste da média longa. Então, vamos voltar aqui para o gráfico diário. O próprio dólar, que teve muito mais influência externa do que qualquer outra coisa, vou botar o dólar futuro aqui para vocês, essa subida aqui se deu muito mais por pressão externa do que qualquer outra coisa. Ontem tentou um engolfo de baixa, mas hoje ficou aqui operando na faixa dos 5,56. Então, mesmo com toda aquela movimentação de perda de suporte, o dólar não rompeu o topo prévio. Então, nós temos aqui, ó, que está a resistência, nós nem testamos a resistência do dólar. Então, resumindo, o índice na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, já fecha um pouco mais otimista do que o meio de semana. A taxa de juros dá uma aliviada bacana depois do leilão. E o dólar não faz nova máxima em relação ao pico anterior. Então, já são algumas notícias interessantes. Então, agora vamos dar aquela navegada, deixa eu colocar aqui para vocês, lá na Bolsa Americana, para ver o que aconteceu com o Dow Jones. Vocês lembram que estava para montar um pivô de baixa, né? Segurou com a notícia, olha só, já começa a reagir. Olha o que acontece com S&P. Mesma coisa. E agora, principalmente com a Nasdaq, que foi o que muito puxou os preços na retomada, né, rompendo o topo histórico, estava puxando com força, né, e olha só, se rompermos a máxima da semana prévia, a gente monta um fundo duplo em Nasdaq e o que acontece aqui? O índice pode oferecer algum tipo de recuperação. E olha só o VIX. O VIX também ameaçava retomar, mas ele não chegou. Repare que ele não vem fazendo novas máximas. E a mesma coisa aconteceu aqui. Está alto ainda, está em 31, sim, mas nada que dê para causar uma certa preocupação. E aqui eu só queria chamar a atenção de dois ativos bem importantes. O primeiro deles é a Apple. Olha a Apple, que estava montando um pivô de baixa. Lembram daquela linha de suporte de longo prazo? Olha como ela foi respeitada e me parece montar um padrão de reversão. E a Apple
em tese, está dando compra no mercado americano, bem como a Microsoft, que está com uma figura exatamente igual. Então, muito parecido. Tanto Apple quanto Microsoft são dois ativos muito importantes, têm pesos muito relevantes nos principais índices americanos, dando sinais de reversão. Então, me parece que a Bolsa Americana vai dar um repique forte e, inevitavelmente, acaba puxando a nossa Bolsa também para cima. Por isso, então, todos esses fatores somados me fazem acreditar que eu estou mais otimista para que a gente retome os 97,5 do que vá testar os 93. E o que eu queria chamar a atenção sob o ponto de vista de conduta, tá? O que a gente vem observando, se a gente pegar os principais ativos que compõem o índice, nós vamos encontrar os principais papéis um pouco mais lateralizados, à exceção dos bancos que estão sob pressão, que estão puxando para baixo, alguns estão com 30% de defasagem em relação ao topo, os outros papéis estão mais ou menos equilibrados. Mas tem outros ativos que estão recebendo uma entrada interessante de recursos, estão oferecendo belas oportunidades. Então, mesmo com o índice, com aquele viés negativo das últimas 3 semanas, tem papéis que ofereceram altas, né? Então, aqui está a seletividade. E qual é que é a minha sugestão? Essa seletividade sendo feita fora dos ativos do índice, ou dos principais ativos do índice. Até pode fazer parte do índice, mas, digamos assim, lá no baixo clero, né? Não só aqueles papéis que são os 30, 40 principais, né? Mas ali talvez a gente tenha algumas oportunidades bem interessantes e eu sugiro que vocês passem a observar esses papéis. Vou dar alguns exemplos aqui, como Vulcabras, Alpargatas, Forjas Taurus, C&A. São papéis que, se você olhar o movimento deles nos últimos pregões, mesmo sofrendo uma pequena correção agora, junto com todo o índice, eles não caíram tanto e alguns, inclusive, romperam o topo. Né? Então, só um exemplo para vocês ficarem atentos e buscarem, talvez, essas alternativas, independente do índice não estar performando. Isso eu me refiro para quem gosta de operar na ponta comprada. Obviamente, se você for um operador um pouco mais experiente, que já opera com estruturas, sabe fazer vendas a descoberto, sabe fazer uma operação de long and short, aí sim é outra história. Estou falando como a maioria das pessoas prefere operar na compra, então eu sugiro que busque esses ativos alternativos não tão relevantes sob o aspecto de índice, né? Então eu acho que isso pode trazer as boas oportunidades. Então não esquece de comentar aqui embaixo se você acha que a gente aumenta nosso índice e recupera o fio, né? Já que a gente rompeu o fio, a gente recupera o fio da semana passada, ou se a gente vai testar os 93 mil pontos e depois a gente debate aqui no nosso bate-papo. Espero que tenham gostado, desejo um ótimo final de semana a todos vocês, curtam com seus familiares, deem aquela curtida, compartilhem, não deixem de se inscrever no nosso canal, no sininho, o nosso Telegram. Dá para baixar o nosso livro digital, O Segredo dos Gráficos. Enfim, aqui embaixo tem um monte de informações importantes para ajudá-los na tomada de decisão. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!